Olá, pessoal. Nós vamos hoje continuar com a nossa série O Abre Alas, Deixa a Pesquisa Passar. Nós temos uma conversa hoje que não é exatamente uma conversa que eu chamaria de original. Na verdade, eu gostaria de passar para vocês conhecimentos que não provêm da minha reflexão e nem da minha experiência como pesquisador, mas tentar fazer uma espécie de um resumo de um artigo, que é um artigo que eu acredito que seja muito interessante que todos leiam. Não é um artigo da área da comunicação, nem da área da psicologia, mas da área das ciências da organização, que tem um pé, de certa forma, em ambas as disciplinas, e é um artigo de dois pesquisadores que ficaram um pouco estupefatos com o fato de que os pesquisadores, em geral, mesmo os pesquisadores profissionais, eles têm dificuldades em construir uma questão de pesquisa. E se os próprios pesquisadores têm dificuldades, vocês imaginem como para quem está começando, não é? Os estudantes de graduação com seus TCCs, os mestrandos com as dissertações de mestrado e os doutorandos com as teses de doutorado. Esses dois autores, eles se chamam Jørgen Sandberg e o outro chama Mats Alfsson. O artigo sobre o qual eu vou falar se chama Ways of Constructing Research Questions, Gap Spotting or Problematization. Em português, seria mais ou menos caminhos para se construir questões de pesquisa, lacunas ou problematização. Esse artigo foi publicado na revista Organization, no volume 18, número 1, páginas 23 a 24. Então, eles tratam a questão de uma maneira um pouco dicotômica, mas que reflete, de certa maneira, as dificuldades que nós encontramos hoje em dia para se produzir uma pesquisa na área das ciências humanas e sociais, por conta dos desenvolvimentos do pensamento filosófico, que, de certa maneira, colocar em questão os procedimentos ditos científicos que estavam sendo e que continuam a ser, de certa maneira, desenvolvidos dentro da área das ciências humanas e sociais. Então, o problema todo que eles levantam é o seguinte: quando a gente vai pensar em se dedicar a um trabalho acadêmico, o fundamento disso é a formulação de uma questão. Como a gente já viu no episódio passado, toda pesquisa, toda reflexão, não só a pesquisa, mas toda reflexão intelectual, ela parte de uma questão, de uma dúvida, né? De uma tentativa de se compreender algo que nós não compreendemos e queremos compreender, ou não necessariamente para dar uma resposta cabal à questão ou à dúvida que nós temos, mas, no mínimo, poder conhecer um campo e explorar possibilidades de se resolver um problema. Então, toda pesquisa ela está relacionada, de um lado, com um problema, e o encaminhamento para se pensar a respeito do problema, ele leva à formulação de questão, de uma questão ou de várias questões, ou um grupo de questões, uma área que nós chamaríamos de problemática, não é? É óbvio que se as questões que nós colocarmos não forem inovadoras, nós vamos ter muita dificuldade de justificar a relevância de qualquer estudo, não é? O estudo,
ele geralmente ele parte de uma área problemática, né? Nós temos um problema e temos questões que não foram pensadas antes, ou que, se foram pensadas, não foram apropriadamente resolvidas ou exploradas. Então, é nesse sentido que nós precisamos nos colocar enquanto pesquisadores, identificar problemas, e desses problemas formular questões, e esses autores eles vão falar no artigo deles sobre a dificuldade de nós podermos fazer esse caminho. Então, eles dizem que existe um problema nos procedimentos de formulação de questões, porque os estudos em geral, os estudos que eles foram olhar, ou levantam questões, coisas, né, problemas que estão relacionados a questões, mas que os autores, quando escrevem o trabalho, não formulam apropriadamente, eles não explicam de onde que vem essa questão. É uma questão que cai do céu, digamos assim, quando, na verdade, toda a problematização de um campo, ela depende de onde está inserida, do contexto histórico onde está inserido, né? Principalmente nas ciências humanas e sociais. Ou os autores simplesmente não falam absolutamente nada, em vez de... Uns levantam o que é relevante, falam algumas coisas, mas não explicam, ou então eles não explicam absolutamente nada e já fazem a pesquisa, você não sabe de onde que eles tiraram aquilo lá. Então, esse artigo, que eu acho muito interessante, eu recomendo, ele busca discutir este problema, não é? Que é um problema fundamental, sem o qual nenhum estudante que está no caminho de se tornar um pesquisador, e nem um pesquisador, vai a lugar algum, né? Nós temos que partir de uma reflexão sobre a produção de questões. Como é que nós produzimos questões? Só para explicar o contexto do trabalho deles, eles se deram conta de que, na área das organizações, que é uma área das ciências sociais, a maioria dos trabalhos tinham esse problema, né? Não explicavam de onde vinham as questões, ou falavam porque elas eram relevantes, mas também deixavam a coisa no ar. Eles resolveram buscar em várias revistas científicas da área deles, eles resolveram olhar vários artigos, eles fizeram uma seleção, uma amostragem, estabeleceram um critério de amostragem, levantaram um certo número de artigos, um número muito grande de artigos, e aí eles foram ver, nesses artigos dessa área, como é que as pessoas ou justificavam a questão que elas tinham, que, como eles foram constatar, não justificavam direito, ou então, da onde que vinham as questões, e eles foram constatar que as pessoas não explicavam de onde vinham as questões. E nessa busca que eles fizeram, não só eles se deram conta disso, mas eles se deram conta de que se poderia dizer que existem dois grandes campos para que nós possamos buscar questões, ou justificar questões, ou explorar questões. Dois grandes campos de organização do trabalho prático de pesquisa, que são muito diferentes e que produzem, de certa forma, fricções até junto às revistas científicas que buscam artigos para publicar, né? Então, quando uma revista busca um artigo, você tem que apresentar a pesquisa, você tem que justificar por que ela é importante, e depois explicar como se faz. Mas existem maneiras diferentes de se fazer, né? Existe uma maneira que eu vou chamar aqui, e não são eles que chamam assim, que eu chamo de tradicional, né? E uma outra maneira que eu chamo de contemporânea, mas não quer dizer que não existam tradicionais contemporâneos, mas existe uma reflexão contemporânea que vem da filosofia, né? Então, nós temos uma espécie de abismo
entre trabalhos que reivindicam a etiqueta de ciência, né, estamos fazendo trabalho científico, e outros que fazem uma crítica da produção científica e ancoram as questões, as reflexões sobre uma prática filosófica, né? Entre esses dois campos mais extremos, nós temos aí algumas tradições que são ou híbridas, ou são tradições que se aparentam mais de um lado ou mais de outro, mas a questão aqui é de a gente entender as oposições para ver as dificuldades que existem para que nós possamos desenvolver um trabalho de pesquisa. Isto não é uma questão menor, é uma questão fundamental, tão importante quanto as outras que nós já discutimos aqui nessa série, que é a questão do olhar epistemológico, né, que nós temos que ter, a questão de saber encaminhar um processo de revisão da literatura para a gente poder chegar a uma questão. Então, aí, essa discussão de hoje é meio complementar para nós aprendermos junto com a revisão da literatura, onde nós vamos buscar o que as outras pessoas já escreveram a respeito de uma área, né? Saber fazer uma escolha de qual o caminho que nós consideramos mais apropriado para construir uma questão, né? Identificar uma questão, porque sem uma questão clara, nós não vamos muito longe no que tange à pesquisa, né? Porque a gente pode acabar falando de alhos e bugalhos, quando, na verdade, a questão não era nem alho, nem bugalho, era outra coisa. Então, esses dois autores, eles vão explorar no artigo as questões seguintes: como construir questões a partir da literatura científica, de que maneiras, quais as maneiras de construir que facilitam o desenvolvimento de questões relevantes, apropriadas para o campo, e como as normas científicas que estão estabelecidas, elas vão influenciar a construção das questões. Para eles poderem justificar a maneira como eles veem, o Sandberg e o Wolfson, eles vão partir de uma classificação que tinha sido feita anteriormente por dois outros autores que se chamam Locke e Biddle, né, que publicaram um artigo em 1977, onde eles apresentam alguns caminhos para você procurar organizar a reflexão sobre como levantar uma questão. Eles vão identificar os caminhos seguintes. O primeiro caminho é de estruturar um campo intertextual, fazer relações entre textos, ou seja, relações entre estudos, de modo que você possa, nessa intertextualidade entre esses estudos, buscar caminhos para levantar questões. Dentro desse caminho intertextual, eles apontam três maneiras diferentes de agir. A primeira maneira, que eles chamam de coerência sintética, diz respeito a você citar ou estabelecer conexões entre estudos ou tendências que não são tratados juntos normalmente, né? Então, você tem estudos ou discursos sobre determinadas tendências de estudos a respeito de uma determinada área que você não encontra juntos. Então, quando você vê estudos esparsos dessa natureza, eles vão associar a uma área pouco explorada, subexplorada. Então, esse seria um caminho de buscar uma questão de pesquisa. Encontrar uma área pouco explorada, onde não existem muitas coisas publicadas. Uma outra maneira que eles viram, esses dois autores, que não são o Wolfson e o Sandberg, como eu disse, eles partem desses caras para fazer a proposição deles.
Então, esses outros autores, eles também vão apontar, dentro do primeiro caminho, uma segunda maneira de se proceder. Então, essa maneira eles vão chamar de coerência progressiva, que trata-se de identificar redes de estudos que compartilham teorias e métodos e se desenvolveram ao longo do tempo. Ou seja, você faz a sua revisão da literatura sobre um determinado tema e vocês veem que existem estudos que usaram a mesma teoria ou o mesmo método, ou a mesma teoria e o mesmo método, e em vocês identificando isso, vocês criam grupos de estudos, e a partir desses grupos de estudos, vocês vão procurar identificar questões que partam dessas reflexões que são estruturadas dentro desses estudos. A terceira maneira é uma maneira que talvez seja uma das maneiras mais interessantes da gente explorar. A terceira maneira do primeiro caminho deles, eles falam da não coerência ou da incoerência. É você fazendo a revisão da literatura, ou seja, indo atrás dos textos, dos livros, dos artigos publicados a respeito de um tema, você se dá conta de que as produções, elas não têm coerência alguma entre elas. Elas marcam um campo de desentendimentos, controvérsias, com pesquisas que apresentam resultados ou reflexões acerca de resultados que são conflituosas. Um fala A, outro fala B, outro fala C, outro fala Z. E aí, como é que a gente parte de um estudo prévio se o campo ele é um campo de controvérsias? Então, aí, você, para desenvolver a sua pesquisa, você pode entrar na controvérsia e tentar fazer um trabalho que, ao fim, ou vai apontar uma nova controvérsia, ou vai se alinhar a um dos campos dessa controvérsia. Então, esses dois autores que o Alvson e o Sandberg citam, eles falam de um primeiro caminho que tem essas três maneiras de se proceder. Aí eles vão falar de um outro caminho, que eles vão chamar de problematização. Antes de entrar nesse segundo caminho, eu queria tentar esclarecer o problema da palavra ou do termo problematização. Qualquer procedimento de reflexão, de inquérito, de ordem do pensamento, ele é uma problematização. Quando vocês se veem diante de um problema e vocês refletem acerca de um problema, vocês problematizam. Então, o que nós acabamos de apresentar, que são as três maneiras de encontrar uma maneira de se fazer pesquisa, né, dentro do primeiro caminho, que os dois autores citam, não se falou em problematização, mas os três caminhos problematizam, né? Por exemplo, o último sobre o qual nós falamos agora, que é quando você tem um campo incoerente, né, que tem estudos incoerentes, você tem que problematizar as controvérsias para poder bolar um estudo para entrar nisso. Agora, ou seja, toda a pesquisa é problemática, né? Qualquer pesquisa parte de um problema. Agora, esses autores, assim como o Alvson e o Sandberg, que a gente vai ver depois, eles identificam um caminho diferente desse primeiro caminho sobre o qual nós falamos, que era um caminho de você encontrar uma coisa que ou não foi feita, ou foi mal feita, ou é problemático, ou é controversa. Eles vão contrapor a esse caminho de buscar essas coisas que não estão bem feitas ou não foram feitas, eles vão contrapor a isso o que eles chamam de problematização, né? E essa problematização, entre aspas, ela está relacionada com um campo filosófico sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco. Então, o segundo caminho,
que esses dois autores apresentam é o caminho que eles chamam de problematização, que vai problematizar contextos estabelecidos, mas que são considerados deficientes. Eles vão também apontar dentro desse segundo caminho três maneiras diferentes de se pensar a produção, a construção de uma questão de pesquisa. A primeira maneira, eles vão chamar de incompletude, que é uma estratégia que busca mostrar que a literatura que é incompleta e precisa ser avançada. Ela não contempla todas as questões, os campos problemáticos, principalmente aquele que você quer explorar. A segunda maneira é que eles chamam de inadequação. Eles vão dizer que essa estratégia, né, do segundo, a segunda maneira do segundo caminho, é uma estratégia que busca mostrar que a literatura que existe, que vocês encontraram, não é adequada, né? E está passando batido questões importantes relacionadas com o tema que vocês querem explorar. E, finalmente, dentro desse segundo caminho, esses dois autores citados por Alvson e Sandberg, eles vão apontar uma terceira maneira, que eles vão chamar de incomensurabilidade, que é uma estratégia que indica não somente quando a literatura é negligenciada, ou seja, existem campos que não estão sendo cobertos, mas que também pode ter levado a caminhos errados, a caminhos que você julga, você pode vir a julgar, que não respondam em absoluto questão alguma, ou que não explore de maneira correta, do seu ponto de vista, esse caminho. Então, eles partindo dessa reflexão e tendo feito esse estudo extenso em centenas de artigos, em dezenas de revistas científicas, buscando saber como as pessoas constroem, como os pesquisadores constroem questões de pesquisa, o Sandberg e o Alvson, eles vão fazer uma contraproposta a esses dois autores e tentar, de uma maneira mais ou menos empírica, né, porque eles foram nas revistas, eles viram como as pessoas procedem, para tentar levantar, a partir dos artigos que eles estudaram, como que os autores desse campo da área das organizações, que, na verdade, é aparentado totalmente pertinente para a comunicação e psicologia, mas eles vão tentar mostrar como que as pessoas organizaram a sua construção de pesquisas. Então, eles vão categorizar as formas de fazer para compartilhar conosco, para que nós possamos refletir a respeito disso e tentar aprender, né, com eles e ver qual seria o melhor caminho para a gente construir o nosso caminho de pesquisa, ou seja, não fazer algo que não parta de uma questão, né, mas construir um caminho de investigação que seja fundamentado numa reflexão sobre a área. Por que eu digo isso? Porque é muito comum a gente ver às vezes entre pesquisadores também, mas principalmente entre os discentes, né, que começam a percorrer esse caminho da pesquisa, de propor aquilo que eles já sabem, ou seja, você formula, não uma questão, mas você formula uma afirmação, você diz, é assim, eu vou provar que é isso, eu quero demonstrar, eu quero provar, eu vou provar que isso é assim. Então, você já sabe, você já acredita naquilo, e o que eu gostaria de sublinhar aqui com muita força é que um pesquisador que já sabe não é pesquisador. Isso não é pesquisa. Pesquisa tem que ter, ou tem que partir de uma dúvida.
Se nós não temos dúvida alguma, a gente não faz trabalho de pesquisa. A gente vai para a igreja rezar, a gente vai para o bar, convencer os colegas de que os amigos de que aquelas ideias nossas são certas. A gente vai numa rede social e vai reafirmar o que todo mundo já está dizendo. Pesquisa não é afirmação. Pesquisa é busca de resposta a reflexões. Ela se caracteriza por um procedimento de inquérito, é que nem um inquérito judicial, onde você tem um crime, né? E você não sabe o que aconteceu, então você vai buscar compreender por que aquilo aconteceu, né? Existem caminhos diferentes para fazer isso, e é isso que nós vamos explorar, que foi aquilo que eles identificaram nos trabalhos que eles leram dentro daquele campo da área das organizações. Então, eles vão dizer basicamente o seguinte: existem duas maneiras de você construir uma questão de pesquisa. Uma maneira eles vão chamar de gap spotting e a outra de problematização. E aí eu coloco a problematização entre aspas, porque primeiro, mesmo o primeiro caminho que eles identificam, que é o gap spotting, ele também problematiza, né? Então, nós temos dois caminhos. O gap spotting, em português, eu chamo isso de identificação de lacuna, e o outro de problematização. Mas dentro do procedimento de identificação de lacunas, nós problematizamos um campo, e no caminho da problematização, entre aspas, nós problematizamos também um campo, mas a partir de um procedimento que não é o mesmo procedimento da identificação de lacunas. Então, eles encontraram na literatura, nessa área, que é uma área das ciências sociais, que também reflete muito o que as nossas revistas publicam, né, na área da comunicação e da psicologia social, principalmente. A gente vai encontrar neles, eu tenho certeza, se nós fizermos uma pesquisa, a gente vai encontrar essas maneiras de produzir questões também. Talvez a gente encontre outras, isso é um trabalho que poderia ser feito, seria muito interessante saber, dentro da área da comunicação e dentro da área da psicologia, quais são as maneiras prevalentes de você construir uma questão. Mas eu acredito que elas sejam aparentadas, como eu falei, hoje em dia até a própria CAPES está descobrindo, muito tardiamente, que os campos das ciências humanas e sociais, na verdade, são um campo muito integrado, né? Um campo interdisciplinar, e é muito difícil você falar de disciplinas estancadas, separadas, quando, na verdade, o campo da reflexão sobre o pensamento, ele tem características muito específicas que são compartilhadas por todos eles. Mas, enfim, nós vamos começar, então, aqui a apresentar a maneira prevalente que eles encontraram. Eles encontraram, nos estudos que eles fizeram, que o jeito que quase todo mundo faz é a busca de identificação de lacunas. É o que eles chamam de gap spotting. E eles vão identificar, dentro desse processo de identificação de lacunas, alguns caminhos diferentes que os autores seguem, que são parecidos com aqueles dos dois autores que eles sobre os quais eles se inspiraram para fazer a proposta deles. Então, esses três são a confusão, a negligência e a aplicação, o que eles chamam de confusão, negligência e aplicação. Eles vão dizer que a confusão, quando você faz uma revisão da literatura e nos estudos sobre o tema, vocês encontram evidências ou resultados que são contraditórios. Isso parece com o terceiro
a terceira maneira do primeiro caminho dos outros dois autores, que a gente já discutiu no início dessa conversa. O que eles encontraram mais no campo da confusão são explicações que competem umas com as outras, né? Então, umas falam uma coisa, outras falam outra. Então, na hora que você encontra uma confusão, muitos autores, em cima da confusão, justificam uma questão de pesquisa e ancoram o seu trabalho de pesquisa nisso, né? A partir de uma identificação de lacuna por confusão. Outro tipo de lacuna que pode ser encontrado, que também os outros autores sobre os quais Alpson e Sandberg se inspiraram para discutir isso aqui, eles chamam de negligência, né? Então, a negligência é quando não há estudo sobre o tema. É quando vocês vão fazer uma revisão da literatura sobre o tema de vocês se dão conta de que não tem quase nada, ou muito pouco, às vezes, mais raramente, nada sobre aquilo que vocês querem estudar. Então, há uma negligência da parte da academia em explorar questões em uma determinada área. Dentro desse tipo de campo, eles veem 3 tipos de situações. Uma é que algo que ninguém estudou, nunca foi estudado, que eles falam, em inglês eles chamam de overlooked, ou então foi subpesquisado, não foi muito pesquisado, pesquisaram um pouquinho, mas não é suficiente. E o terceiro tipo é onde não há base empírica nenhuma, ou seja, não tem dados. São elucubrações, né, a respeito de alguma coisa, mas que não são ideias que podem ter fundamento na prática do vivido das pessoas ou não, né? E, finalmente, eles chamam um outro tipo de lacuna, que eles chamam de aplicação, que vem da palavra inglesa application, mas que em português essa palavra não corresponde muito ao que de fato é esse caminho, e eu não encontrei palavra melhor, mas, enfim, eles vão chamar de aplicação quando você tem poucos estudos sobre um tema, e você busca uma perspectiva alternativa para compreendê-lo. Então, vocês vão partir de outro campo para tentar entender esse campo pouco explorado, ou seja, vocês vão aplicar estratégias vindas de outros campos para tentar compreender esse tema que não é muito explorado, né? Esse tipo de lacuna evidencia que a literatura a respeito do tema precisa ser ampliada ou complementada, ela não é suficiente. Eles vão dizer também que esses 3 tipos de lacuna, né, que a gente pode identificar, esses tipos de lacuna, eles podem ser integrados. Vocês podem identificar num campo 2 tipos de lacuna ao mesmo tempo. E aí, vocês podem, a partir de um entendimento dessa dupla ou tripla associação de um campo problemático, buscar construir uma questão de pesquisa. Então, a questão de pesquisa, dentro da área do gap spotting, ela sempre parte da produção anterior. Aqui cabe uma explicação sobre o procedimento da ciência que eu chamo de tradicional. A ciência tradicional, ela se constrói sempre em função daquilo que foi produzido anteriormente. Então, a ciência é vista como uma progressão, algo que vai ampliando. E sempre a ampliação depende do campo interno, é uma ampliação que vai se construindo assim. Então, por exemplo, é um exemplo que é aparentado ao procedimento das ciências ditas exatas. Então, por exemplo, a gente sabe que dentro da física, por exemplo,
não se pôde construir a teoria da relatividade sem o conhecimento da teoria de Newton sobre a gravitação universal. Ou seja, você constrói uma teoria em cima da outra, sem que a teoria anterior deixe de ter valor. Então, o procedimento nas ciências humanas e sociais tradicional é um procedimento em que vocês vão partir de estudos que foram feitos e vão identificar faltas, lacunas para ampliar esses estudos. Isso não significa que os estudos anteriores não tenham valor dentro daquilo que eles se propuseram a fazer na época em que eles fizeram, ainda que eles possam ser contraditórios com os estudos que vêm depois, que vão ampliar o conhecimento. Então, é uma ideia de ampliação do conhecimento a partir da história de produção daquela forma de pensar científico. Isso é muito importante de compreender, porque aquilo que vai se opor à ideia de identificar lacunas, ela parte de um procedimento muito diferente desse, né? Então, é isso que faz a diferença entre o procedimento que eu chamo aqui de tradicional, que sempre ligado à apresentação dos dados, ou seja, você parte da necessidade de ter de ter coletado informações das práticas sociais, no caso nosso, não é? Sobre a partir delas, e a partir das quais, a partir delas, nós vamos construir as nossas questões e vamos construir os nossos estudos. Então, é um campo que tem um pé bastante importante na empiria, ou seja, naquilo que é concreto, na materialidade das coisas, né? Ainda que você possa pensar teoricamente sobre esses campos, eles necessitam da apresentação de dados, né? Esses dados dentro desse campo, obviamente, são dados da ordem do discurso, não é? Porque na área da comunicação e da psicologia social, nós trabalhamos com as ideias, nós trabalhamos com os pensamentos, nós trabalhamos com as representações que temos a respeito das coisas. Então, é um campo que tem que apresentar, dessa maneira, os dados que vêm dessa área. Bom, os autores eles vão se questionar sobre essa maneira de fazer ciência, ou seja, identificar lacunas para poder construir uma questão, e eles vão constatar nos estudos que eles olharam, né, que eles estudaram, nos estudos que eles leram, as pesquisas que eles leram na produção dessas revistas, eles vão se dar conta de que a identificação de lacunas é a maneira prevalente de se construir questões de pesquisa na área. E eu posso até afirmar, sem ter feito a pesquisa, apesar disso ser uma contradição com o que eu disse agora há pouco, a gente teria, na verdade, que fazer uma pesquisa para fazer isso, mas eu acredito, digamos assim, para não afirmar, que a maior parte dos estudos chamados científicos em ciência e psicologia, eles vão por esse caminho, né? Eles vão pelo caminho da identificação de lacunas para poder justificar a necessidade de se fazer um estudo de uma determinada área. O que tem esse campo de identificação de lacunas como característica também, que eles identificaram, é que ele pode ser usado por qualquer abordagem epistemológica, não é? Independentemente de você ser mais objetivista, mais subjetivista, ou você se ancorar em posturas interacionistas que levam em consideração as duas dimensões mais ou menos igualmente, vocês podem, independentemente das visões que vocês tenham, construir pesquisas, construir questões de pesquisa a partir da identificação
de lacunas. E que a alternativa óbvia para eles, dentro dos estudos que eles identificaram, é que, contraposto ao procedimento de identificação de lacunas e problematizar o campo pela via dela, né, dessa identificação e da busca de respostas às questões que a gente construa, você tem a problematização, entre aspas, que eu chamo de orientação filosófica. Então, você pode contrapor essa maneira de buscar questões, um outro jeito de buscar questões, mas que tem um procedimento de pensamento muito, muito diferente, porque ele não está ancorado necessariamente na apresentação de dados, ou seja, os dados, eles não são entendidos como dados, mas eles são vistos de uma outra maneira. Então, não se trata aqui mais de um procedimento científico, porque o procedimento da ciência, ele sempre se ancora em dados. Já passamos agora para um procedimento mais de ordem filosófica, mas que tem cada vez mais, digamos, entrado na área tradicional das ciências sociais. Hoje em dia, as ciências sociais são um campo que muitas vezes mal se distingue da filosofia, porque muitas questões de ordem do pensamento psicossocial, né, tanto da psique quanto da sociedade, o pensamento psicossocial, a integração dos dois, eles são muitas vezes eles são pensados, refletidos em função de uma abordagem filosófica. Essa maneira de se fazer, que nós estamos chamando de problematização, entre aspas, na verdade, ela é muito limitada a uma certa filosofia, não é? Mas uma filosofia que teve um papel muito importante desde os anos 60, fim dos 50, 60, e que foi constituindo ao longo das últimas décadas como uma alternativa a se fazer a pesquisa social à maneira como se fazia antes. No caso, nós estamos falando da filosofia que foi inaugurada pelo pensamento do Foucault, né? O Foucault, ele vai explicar a problematização da seguinte maneira. Eu vou fazer aspas aqui para citar uma frase do Foucault. O que seria a problematização para o Foucault? É um encaminhamento para se saber como e em que medida pode ser possível pensar de maneira diferente, em vez de se reproduzir uma maneira de refletir que já é sabida. A problematização desenvolve as condições nas quais respostas possíveis podem ser dadas, e não certas, possíveis. Ela define os elementos que constituirão o que soluções diferentes tentam responder. O desenvolvimento de um dado em uma questão é o que constitui o ponto central da problematização e de um trabalho específico de pensamento. Entendendo aqui o dado em uma questão, não o dado tal como você o compreende dentro do campo empírico. Então, o Foucault, ele está querendo simplesmente dizer, eu não sei se simplesmente, mas que ele está dizendo assim, esse jeito de se pensar para se poder responder ou explorar um campo problemático, não necessariamente é o melhor jeito de se fazer, né? Obviamente, na medida em que você questiona a adoção de um olhar ancorado no empírico, você está questionando a ciência enquanto produção de pensamento. Você está questionando a ciência ou a maneira pela qual a ciência se constituiu, você está criticando indiretamente essa produção científica, né? A maneira científica de proceder.
A proposta do Foucault, na verdade, ele vai elaborando isso ao longo da vida. Eu não sou especialista em Foucault, longe disso, mas eu diria que o procedimento da problematização, ele vai explicá-lo da maneira mais clara em um livro que chama Arqueologia do Saber, onde ele vai apresentar uma arqueologia do conhecimento, ou seja, quando a gente quer compreender um campo, nós temos que agir como arqueólogos, né? Ir num campo que está todo coberto de um certo jeito, todo mundo acha que é daquele jeito, e você vai pegar as ferramentas, no caso de pensamento, vai cavocar aquilo lá e vai tentar buscar elementos que foram importantes para a constituição daquilo que é aparente, mas que estão escondidos, que você não vê, não é? Então, é uma busca de uma revelação das maneiras de se pensar. Então, as maneiras de se pensar para ele são os discursos, não é? Ele vai ancorar esse procedimento, que na verdade é uma metodologia, não é? A identificação de lacuna é simplesmente um jeito de descobrir, de se formular uma questão, e a partir desse jeito de formular uma questão pela lacuna, aí você vai identificar o método para poder estudar aquela lacuna. No caso da problematização, o procedimento do questionamento já é o método, não é? Então, a problematização, na verdade, já é um método que ele vai não buscar um campo problemático para ser estudado, revelado por aquilo que ele tem de aparente, mas ele vai buscar um campo problemático para ser explorado naquilo que ele tem de secreto, naquilo que está escondido. Então, ele em si já é um método, enquanto que a identificação de lacunas não é um método, é um passo para, posteriormente, adotarmos metodologias para estudar aquela lacuna. Na problematização, não. Você tem os discursos, você sempre... a problematização, ela se dá a partir dos discursos. Você vai estudar os discursos, não enquanto falas, como você faz na pesquisa qualitativa usual, que você, sei lá, você entrevista uma pessoa, vai pegar aquelas falas, vai estudar as falas, categorizar as falas, vai tentar compreender as falas, e por aí afora. Na problematização, isso não tem relevância, né? O procedimento discursivo é de tentar compreender os discursos sociais, os discursos que são a fonte da constituição das nossas ideias. Então, esses discursos sobre os quais o Foucault está falando são produções complexas que constituem e tecem a rede do pensar social, e eles se expressam em relações múltiplas. E essas relações acabam se configurando na forma de ideias. Então, as pessoas têm ideias, falam de coisas. E essas coisas sobre as quais elas falam, elas estão ancoradas numa, digamos, numa ideia social, numa construção social discursiva, que nós, de uma certa forma, da qual nós fazemos parte e que nós reproduzimos, mas sem saber do que falamos, de uma certa maneira. Nós ficamos na superfície, e aí o procedimento da problematização é o seguinte: bom, nós estamos imersos nesse discurso social, vamos cavocar, vamos quebrar as camadas de argila, de areia, de pedra, vamos cavocar e vamos tentar achar o que está escondido. Então, assim, a unidade do discurso enquanto essa totalidade para o Foucault são os enunciados, né? Os enunciados, eles são estruturas que exprimem ideias
mas mais do que, não ideias como a ideia do sentido usual do termo, mas como regras de organização das ideias, né? Como as formas de estruturação do pensamento. Ele não fala aqui de regra gramatical, ele não está falando do sujeito, do objeto, de como o verbal se constitui em presente, passado e futuro. Ele está falando dos enunciados enquanto estruturas que você acaba por desvelar quando você vai mergulhar num discurso. Você vai ver que existem coisas que o discurso traz, formas de pensar que estão escondidas e que você não percebe, né? E essas estruturas, elas estão ancoradas em formas de construção que se dão ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo que isso vai se construindo, então, a problematização, ela não é você identificar o que falta ser discutido dentro de um campo de estudos, como é o caso da lacuna. Você vai ver o que falta, o que está mal explicado, ou vai querer ir além de coisas que já foram estudadas, mas o procedimento da problematização, que não é empírico, mas filosófico, ele vai se dar em função de tentar revelar essas formações discursivas, né, que estão subjacentes no discurso social que está, digamos, espalhado, que é aquele onde todos nós funcionamos, né? Nós damos como dado as coisas, as estruturas de poder, as estruturas econômicas, as estruturas culturais, nós damos tudo isso como dado. É assim, nós funcionamos nessa sociedade dessa maneira e nós não questionamos em geral tudo isso. Por isso que para o Foucault, você fazer um caminho de identificação de lacuna, você não sai disso, porque você está dentro desse campo já dado e você vai procurar responder questões, formular questões de pesquisa que são dadas em função daquilo que já foi pensado dentro desse campo que está dado, né? Então, para o Foucault, as formações discursivas, na verdade, elas são práticas historicamente constituídas, né? Elas são práticas discursivas que estão relacionadas com as práticas sociais, né? E elas se perpetuam nas ideias, sem que nós não nos demos conta delas, e nós as reproduzimos sem sequer as compreender. Então, isso parece muito, digamos, opaco, né? E porque é um tipo de investigação de ordem filosófica, né? Mas que eu vou dar um exemplo bem banal aqui, que é um estudo clássico que o Foucault fez sobre a maneira como os manicômios chegaram hoje a ter a estrutura que eles têm, né? Nós consideramos que as estruturas hospitalares, de saúde, que as estruturas, as instituições são assim, né? Elas, tudo bem, elas foram mudando, mas você, quando vai fazer algum trabalho de questionamento do ponto de vista da lacuna, você vai procurar só ver o que não funciona, o que funciona bem, você vai procurar alternativas para funcionar melhor. O Foucault ele já vai tentar entender a produção desse funcionamento, das formas que constituíram esta maneira de se constituir as instituições, não é? Então, no caso dos manicômios, ele vai fazer um estudo, né? Uma arqueologia, que é um estudo para trás, né? Historicamente, vai tentar ver na história o que poderia ter levado à constituição da instituição manicomial, tal como a encontramos,
encontramos hoje. E no inquérito que o Foucault faz, ele vai retroagindo na história para ver como as instituições funcionavam antes, como elas foram uma informando a outra, como os discursos de constituição dessas instituições foram uns constituindo os outros, e vai bem para trás, ele chega até a Idade Média, muito embora isso não seja final, você pode ir até o tempo de Jesus e para trás, né? A história de constituição dos sentidos dos discursos não tem ponto de partida, né? Mas, no caso, ele fala, por exemplo, que na Idade Média, a maneira como eram estruturadas as instituições que cuidavam dos leprosos, né? Que de separá-los, de isolá-los, de não deixá-los ter contato com ninguém, que, na verdade, estariam... o discurso que constituía aquela forma de tratar ou de cuidar é o discurso que vai sendo reproduzido ao longo dos séculos, até hoje, de modo que as instituições manicomiais hoje, por mais que nós falemos de novas técnicas, novas terapias, novo isso, novo aquilo, no fundo, elas ainda reproduzem aquela instituição, ela ainda tem traços, ela é profundamente fundada por aquelas estruturas do passado. Então, a maneira de problematizar, como vocês podem ver, é muito diferente. Aí vem a questão, mas se é uma crítica ao discurso propriamente científico, porque isso Foucault faz, ele vai colocar em questão o discurso científico, né? A maneira como ele nos leva a constituir as questões. Será que vale a pena fazer isso? Isso é válido? A questão não se coloca hoje nesses termos, porque, como eu falei no início, depois de já quase 70 anos, existe uma crítica muito grande ao procedimento dito tradicional. O tradicional prevalente é o que a maioria das pessoas fazem, é o que a universidade quer, é o que as revistas científicas querem. A maneira problematizadora, entre aspas, que tem como origem o pensamento Foucaultiano, que vai depois evoluir para outros filósofos, não é? Essa outra maneira de se pensar, o próprio Deleuze, ele vem dessa tradição, e outros filósofos mais recentes, essa maneira de se fazer, hoje, ela é aceita como maneira de se pensar. Agora, ela não é fácil de vender, né? E, dependendo do país onde se está, ela tem mais ou menos relevância, né? Então, na tradição anglo-saxã, a reflexão da problematização, que vem da problematização pós-estruturalista, ela até tem um campo de disseminação, mas as revistas principais do sistema capitalista que rege o ordenamento científico internacional, essas revistas elas procuram mais caminhos de preenchimento de lacunas, não é? É muito interessante porque esses autores eles vão dizer que eles se deram conta de um certo processo de falsificação dentro da produção científica, porque como muitos autores trabalham hoje com a perspectiva filosófica e não necessariamente empírica, né? O empírico no sentido, porque, vamos esclarecer aqui, não é que a problematização ela não trata do empírico, porque ela trata do vivido, ela trata da experiência do vivido, ela trata de como nós vivemos os discursos, como nós os reproduzimos. Nesse sentido, você pode falar de uma materialidade, não é? Você pode falar de um empirismo subjetivo, né? Da materialidade do nosso pensamento subjetivo, né? Da nossa subjetividade. Então, não é que
a problematização ela não tenha uma âncora material, entendido o pensamento subjetivo como materialidade, oposto à materialidade objetivante, aquela que você encontra do lado de fora, né? Mas, independentemente do fato desse campo ele ter também uma materialidade empírica nesse sentido que eu acabei de falar, ele é um campo que não é visto como válido para muitos procedimentos chamados de científicos, porque a ciência ela se organiza muito em função da materialidade externa, não é? Da materialidade objetivante, do dado de fora, que não é o dado do meu sentimento, do meu pensamento, mas é o dado que eu objetivo de uma certa maneira, não é? Então, por exemplo, o próprio discurso, ele pode ser objetivado. Na hora que eu faço uma entrevista e eu faço a transcrição da entrevista e coloco no papel, eu objetivei aquela subjetividade que produziu aquele discurso, e nessa objetivação eu posso estudar isso de uma forma como se eu tivesse um pouco fora daquilo, né? Então, essas são nuances muito complexas, mas que, de uma certa maneira, fundamentam esses campos diferentes. E esses autores, o que eles vão perceber, que eu estava falando da questão de uma certa falsificação, dado que as revistas científicas, elas não são abertas a esse tipo de maneira de se questionar, de se produzir questões, o que muitos pesquisadores fazem? Eles escrevem os artigos cujas questões foram produzidas em um contexto de problematização pós-estruturalista, né? Porque nós estamos falando da filosofia pós-estruturalista, e eles os apresentam a esses estudos como se eles tivessem sido feitos à maneira de identificação de lacunas. Então, eles fazem um pequeno jogo de palavras para fazer parecer que o procedimento da problematização foi feito à maneira do procedimento da lacuna. Eles consideram isso uma coisa perturbadora e também triste, porque esses pensadores, para poderem publicar, eles têm que, digamos assim, vestir uma fantasia de um outro campo para poder tentar publicar, porque vocês sabem que na academia tem aquela regra do você publica ou você morre, né? Profissionalmente, você tem que publicar. Então, muitas vezes as pessoas fazem essas coisas para poderem conseguir ter artigos publicados em revistas ditas de impacto, para poderem serem considerados nas suas carreiras e poderem continuar vivendo suas vidas, né? Então, tem uma coisa bem humana aí que faz com que as coisas sejam feitas dessa maneira. Então, a gente está aí diante de uma situação em que o jovem pesquisador, a jovem pesquisadora, se vê diante, bom, mas eu vou por qual caminho? Por que você está falando isso? Por que você pegou esse artigo? Por que você está botando minhoca na nossa cabeça? A questão não é tanto de botar minhoca, como uma questão de respeito às diversas maneiras de se pensar. Eu vou repetir aqui que eu sou uma pessoa que respeita, eu não condeno um pesquisador porque ele vai por um campo objetivista, por exemplo. Tem muita gente que condena, né, que é ideológica. Eu também não condeno se a pessoa vai pelo campo subjetivista. A minha posição é de que o olhar epistemológico ele tem muito do crer, do acreditar, e nesse sentido a ciência ela se desmancha na crença, porque não há explicação para justificar por que uma pessoa adota um olhar subjetivista e a outra adota um olhar objetivista, senão
a crença que você tem de que esse caminho é o caminho que você mais considera, você mais se identifica, onde você se sente à vontade. Então, eu respeito o desejo dos pesquisadores e pesquisadores se sentirem à vontade, e eles podem ir para o campo que eles quiserem. Obviamente que tem pessoas que trabalham mais no campo da identificação das lacunas, outras que trabalham mais no campo da problematização, e aí vai, numa escolha dessa natureza, os estudantes têm que, eles não têm saída nesse aspecto, a não ser que eles encontrem um orientador ou orientadora muito aberto, ou aberta, que nem sempre a gente encontra, de buscar aquela pessoa que crê também naquele olhar epistemológico e com quem vocês vão estabelecer um encontro e trabalhar juntos no sentido de buscar questões, de construir questões, seja identificando lacunas, seja problematizando, entre aspas, dentro da tradição pós-estruturalista, que, repito, é uma tradição que contesta o fazer científico tal como ele foi instituído ao longo de séculos e que denota, em certa medida, eu não concordo que ele seja inteiramente ideológico, mas, em certa medida, eu estou de acordo de que ele se constitui em função de interesses econômicos, políticos, né, que vão financiando as empreitadas científicas e que foram financiando as empreitadas científicas ao longo dos últimos séculos, né. Independentemente disso, eu ainda acredito que haja aquela originalidade científica única, que não tem nada a ver com a política ou com a economia, mas, uma das vezes, a produção, ela de fato se instaura, ela se insere dentro da sociedade que tem os interesses que são levados a cabo pelas suas elites. Bom, isso dito aí, como é que nós fazemos, nós aí que estamos diante de um dever de fazer um projeto, como é que a gente vai fazer? Então, eu vou falar assim, vantagens e desvantagens de cada lado, tá? Mas não da minha cabeça, eu vou dizer, segundo o próprio Alvson e Sandberg, quais são as vantagens e desvantagens. Esclarecendo que eles são pós-estruturalistas, eles preferem a problematização, mas eles vão fazer, né, uma análise e dizer, bom, por que as pessoas fazem, afinal, identificação de lacunas como caminho? Então, a respeito do gap spotting, né, a identificação de lacunas, eles vão dizer, é fácil fazer isso, é bem mais fácil do que problematizar a maneira pós-estruturalista. Você faz a revisão da literatura, tenta identificar as lacunas, que são uma daquelas que eles apresentam. Então, um caminho mais fácil, né? Outro aspecto desse procedimento da identificação de lacunas é que ele não encoraja controvérsias, e é um caminho mais ou menos seguro, né? Ninguém vai questionar na academia uma questão que foi levantada em função das questões que já foram levantadas por pesquisadores anteriores, a não ser que você seja um pós-estruturalista. Em geral, isso é tido como um caminho que não é controverso, que é aceito e que é institucionalmente estabelecido, né? Ele vem, por conta disso que eu já acabei de falar, com uma forte tradição que propõe a ideia de que a ciência é a acumulação de conhecimentos. Você conhece uma coisa, acumula, aumenta, 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 você vai acumulando os conhecimentos, não necessariamente colocar em questão os conhecimentos acumulados, que é o procedimento da problematização. Ele é um procedimento também que facilita dar crédito a colegas. Vocês sabem que hoje em dia a academia ela está fundada assim, para um professor, vou falar bem claro, um professor manter o emprego, ele precisa publicar e ser citado. Então, é muito difícil você ser citado se tudo que você faz sozinho. A problematização é um caminho
é absolutamente individual. Você não tem como problematizar em grupo, né? Com raras exceções. Então, um procedimento de lacuna, você pode fazer uma pesquisa em que várias pessoas trabalhem juntas. Então, é mais fácil você dar crédito a colegas a citar, você pode fazer produções com várias pessoas ao mesmo tempo. Além disso, as instituições de pesquisa encorajam esse tipo de procedimento, porque é o procedimento é, historicamente aceito como sendo a ciência, né? A ciência é uma instituição secular que constituiu procedimentos e a identificação de lacunas está dentro desse tipo de procedimento. Além disso, as revistas científicas, elas também são fundadas nesse tipo de procedimento, como eu já falei, e vão preferir publicar coisas que sejam feitas desta maneira. Há uma questão muito simples também que dá um crédito para o procedimento de identificação de lacunas e que eu acho que é de ajuda aos estudantes, principalmente aos estudantes de graduação e de mestrado, até porque a problematização é um procedimento difícil, que precisa estudar muito e que demora, né, para você constituir, é que para você fazer um trabalho rápido, normalmente faz sentido identificar uma lacuna. Você faz a revisão da literatura, identifica aquela lacuna e vamos nessa, vamos lá tentar produzir um conhecimento dentro desse campo que está precisando, digamos assim, ser iluminado, né? E, finalmente, né, o que favorece o procedimento de identificação de lacunas é que a problematização pós-estruturalista é difícil. E ela é difícil porque ela não é uma técnica, é um modo de refletir filosoficamente. E para você apreender esse modo de refletir, não no sentido de repetir ou de imitar, mas de compreender como ele é feito e até poder ser revisto, ampliado, reconstituído, vocês têm que estudar filosofia, né? E às vezes esse estudo da filosofia ele não se restringe a simplesmente ler um livro ou dois do Foucault. Vocês têm que ler filosofia, vocês têm que entender por que aquela filosofia emerge daquela maneira. Então, ele é mais difícil no sentido de que você tem que ler muito, e você tem que ler filosofia, e muitas vezes ler filosofia sem fazer um curso de filosofia ou sem ser filósofo é difícil. São muitos anos que são necessários para que a gente consiga fazer um caminho nesse percurso, né? É claro que os orientadores pós-estruturalistas, eles têm já lá os seus mecanismos de compartilhamento que buscam auxiliar os alunos, no caso dos seus orientandos, orientandas, a percorrer esse caminho, fazer uma primeira aproximação dentro desse caminho. Mas é muito difícil você fazer isso sem ter um orientador ou orientadora que não seja ele ou ela mesma pós-estruturalista. Enfim, só que, vamos colocar aqui, eu tinha falado no início que a gente tem essa identificação de lacunas de um lado e você tem a problematização pós-estruturalista de outro. Existem outros campos, né, que não estão nem de um lado e nem de outro, e que podem ser explorados, e que, de um lado, tem um pé na empiria, e, de outro lado, tem um pé na reflexão filosófica, né? Uma é você fazer um confronto crítico. Um confronto crítico, você não precisa fazer um estudo necessariamente empírico, mas é quando você levanta falhas em uma teoria ou em um campo teórico. Então, você percebe que uma certa teoria ela tem problemas,
ou você confronta 2 ou 3 teorias e você faz um trabalho de inquérito teórico para tentar ver aonde essas teorias têm dificuldades ou problemas que podem ser explorados. Isso é um trabalho que não é empírico, mas que demanda uma investigação do empírico sobre o qual aquela teoria está fundada, né? A outra coisa é a nova ideia, né? Como eu falei, às vezes você pode ter uma ideia genial, totalmente descolada da produção científica prévia, né? Ou seja, um campo de inovação, não no sentido da inovação liberaloide, né, capitalista, mas na inovação do pensar, né, de novas maneiras de pensar. Piaget, que é um autor que eu gosto muito, ele costumava dizer que, na verdade, só existe conhecimento novo com criação, né? Todo conhecimento novo é uma criação. Por mais que você vá atrás daquilo que já foi feito, o verdadeiro conhecimento novo, ele é necessariamente uma criação. A gente tem um problema, uma maneira também de chamar que nós chamaríamos aqui de quase problematização, né, a maneira como o Alvison e o Sandberg apresentam. A quase problematização seria uma problematização não pós-estruturalista. Ou seja, você não vai colocar os fundamentos da instituição científica em questão, mas você pode, dentro da instituição, dentro das suas maneiras de funcionar, você vai buscar questionamentos, questões, você vai problematizar um campo onde as respostas elas vão ser buscadas de uma maneira mais tradicional, né, mais próxima da identificação de lacunas. Enfim, você tem esses 3 caminhos, né, que é o confronto crítico, a nova ideia, a quase problematização, que são alguma coisa entre a problematização pós-estruturalista e a identificação de lacunas. Os autores críticos, por exemplo, os filósofos críticos, eles problematizam, né? Eles problematizam muito as questões do contemporâneo, as questões do vivido, as questões do sistema político, da sociedade, da economia, né? Eles fazem críticas, mas não necessariamente essas críticas elas vão no sentido de buscar no discurso aquelas formas que foram sendo construídas historicamente ao longo do tempo, como é o caso da maneira de se fazer a maneira pós-estruturalista. Os críticos, eles problematizam de um outro jeito. Eles pegam uma teoria, vão decorticar essa teoria, começa assim, 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 pegam outra teoria, aí de cada teoria você tira aquilo que você quer, certo? Joga fora o que não quer, em função do que você encontra de positivo em várias teorias, você alinhava e constrói outra coisa. Então, esse é um procedimento crítico, típico da análise, da formulação de novas ideias críticas, né? É de você fazer uma análise profunda de várias teorias e pegar as coisas que entre elas você julga coerentes e construir uma coisa nova. Esse é o procedimento filosófico também, que não necessariamente demanda um pé no empírico, mas muitas vezes as teorias estão fundamentadas lá, né? Então, assim, o que fica para nós? O que fica eu digo isso uma sugestão de professor, eu diria que é mais fácil, principalmente um aluno de graduação, fazer um trabalho de identificação de lacunas. E os alunos de mestrado também.
O que a gente tem que ter é o pensamento aberto, no sentido seguinte: o fato de você, instrumentalmente, percorrer um caminho de identificação de lacunas, porque eles levam à possibilidade de se fazer um trabalho mais rapidamente, ou seja, dentro do tempo, na verdade, que é exigido na academia, não significa que você está convencido disso. Eu até acho que você só pode problematizar se você entender como é que funciona o procedimento por lacunas. E você só pode entender o procedimento por lacunas da maneira certa se você souber problematizar. Então, nós podemos fazer uma pesquisa até adotando uma teoria que não nos é cara, mas aprendendo a trabalhar dentro daquilo, fazer um ensaio, fazer um teste, fazer um exercício dentro de um campo que pode nem ser o nosso, para aprender a fazer. E em aprendendo a fazer maneiras diferentes, você expande o pensamento e pode ter a maturidade para tomar uma decisão mais tarde. Obviamente que eu sei que muitos pesquisadores pós-estruturalistas vão dizer, não, mas um aluno de graduação pode começar uma problematização. De fato, pode. Eu tenho mesmo uma aluna de graduação que conseguiu, até um certo ponto, fazer um trabalho dentro de uma perspectiva problematizadora, né? Mas esses estudantes são difíceis de encontrar, na verdade, a maior parte dos alunos não tem, às vezes, o interesse de ler tanto, de estudar tanto quanto é necessário. De qualquer modo, está aí a reflexão que eu trago desses dois autores, e quando a gente vai fazer um processo de pesquisa, como eu falei logo no início, nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo. Seja lá o que for, nós temos que ter consciência. Então, o trabalho de construir um projeto de pesquisa, ele não se constitui enquanto nós não tenhamos uma questão. E essa questão pode ser uma questão que nós buscamos dentro de um campo lacunar, digamos assim, ou seja, de buracos, de faltas, de falhas, que nós vamos buscar na literatura para poder, a partir dela, construir uma questão, como ele pode ser um campo de questionamento da questão, que é o campo pós-estruturalista, onde você não necessariamente vai construir uma questão, mas a sua questão é uma construção que questiona outras questões, né? O procedimento pós-estruturalista é o de questionamento da questão, enquanto o procedimento da identificação de lacunas é o de construção de uma questão. Então, vocês podem ir por um caminho ou por outro, né? Dado que na área das ciências humanas e sociais a filosofia já colocou a sua bandeira, né? Que nem os homens que chegaram na Lua colocaram a bandeirinha americana lá. A filosofia ela já invadiu, no bom sentido, a produção nas áreas das humanidades, e não é em absoluto inapropriado que se faça um caminho, um encaminhamento de reflexão dentro desse campo. Agora, vocês têm que escolher, vocês têm que fazer um caminho. E, independentemente de se um caminho vai por um lado ou vai por um outro, ele não pode ser feito sem conhecer a literatura da área. Vocês não podem levantar questões que emergem de lacunas sem estudar o que foi publicado a respeito do tema. Vocês também não podem problematizar e buscar as regularidades escondidas que estão nos discursos que são construídos dentro de uma certa produção, se vocês também não fizerem uma revisão da literatura dessa produção para ver como essas formas discursivas estão subjacentes à produção dessas pesquisas nessa área. Então,
revisão da literatura é fundamental, tem que ser feita e tem que ser bem feita, e não é você faz e acabou. Nós nunca paramos de fazer. Um pesquisador tem que estar sempre acompanhando o que está sendo publicado sobre o tema, seja dentro do campo que vocês considerem os de vocês, seja no campos opostos, controversos. Nós temos que sempre acompanhar o que está sendo produzido, para que nós possamos ter um discurso que seja coerente com a realidade das discussões do nosso tempo. Isso sabendo que aquilo que é produzido é aquilo que foi feito há 2, 3, 4 anos atrás, ou 5, né? Porque a publicação científica sempre é atrasada. Então, ela já é atrasada, então, se a gente deixa de acompanhar o que está sendo publicado, a gente acaba podendo se perder e fazendo coisas que não vão ser muito relevantes, né? Mas fica aqui o meu recado sobre esse artigo do Alvson e Sandberg, que vocês podem ler se vocês quiserem. Eu já falei, dei a referência logo no início, acho importante até ler esse artigo e tentar, a partir dele, a partir de uma reflexão sobre os caminhos de construção de uma questão de pesquisa, poderem chegar em um começo, né? Vocês têm que fazer um caminho para chegar num começo, porque a questão que nós vamos nos colocar é o começo do projeto de pesquisa. E é sobre o projeto de pesquisa, como nós estruturamos um projeto de pesquisa depois que nós temos uma questão, é o que nós vamos conversar no próximo episódio. Vou conversar como é que a gente estrutura, então, um projeto de pesquisa. Então, fiquem aí, até a semana que vem, e boas reflexões a respeito das questões.